Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou gravando esse vídeo logo após a grande final da Eurocopa 2024 para analisar o que foi essa final de Euro entre a Espanha e a Inglaterra. Terminou 2-1 para os espanhóis. Título espanhol mais uma vez, vencendo a Euro, se tornando a maior campeã da história da competição, agora de maneira isolada. Antes eles dividiam com a Alemanha esse posto, porém agora a Europa é dominada pelos espanhóis. Que grande dia, que grande temporada também para os espanhóis, Real Madrid campeão da Champions. E tivemos também hoje, mais cedo para quem gosta de tênis, o Alcaraz, espanhol, ganhando o Wimbledon, que é um torneio de grande importância. Então, um dia sensacional para os torcedores espanhóis, tanto que nesse vídeo domingo, na segunda, a comemoração da Espanha, do título da Euro da Espanha vai ser junta com a comemoração do título do Alcaraz. Ele estará junto os torcedores espanhóis para ambos comemorarem juntos nas ruas de Madrid. Mas bora lá, antes de tudo, falar sobre essa grande final. Então, já peço para você deixar o seu like aqui, me seguir para mais conteúdos nas outras redes sociais também, como Instagram e TikTok, e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito para mais conteúdos, tanto futebol internacional, futebol brasileiro, sul-americano e o que mais é na telha. Então, bora lá, começando a falar mais sobre o jogo. Antes de falar sobre a Espanha em si, um jogo que foi um pouco desesperável, uma Espanha tendo maior protagonismo com a bola, tendo mais iniciativa, mas até muito bem fechada. O primeiro tempo foi ruim, o primeiro tempo foi chato, sem emoção nenhuma, muito mérito da Inglaterra, que executou muito bem a sua estratégia defensiva. Não subia para pressionar a Espanha, deixava a Espanha chegar até uma certa altura do campo, onde ali você tinha as duas linhas de quatro muito bem fechadas. A Inglaterra dessa vez não estou com um sistema de 5 ali atrás, com o Saka sendo uma espécie de ala. Dessa vez foi um 4-2-3-1. O Foden responsável por marcar o Rodri, por diminuir os espaços, e ele fez isso muito bem. O Rodri pouco apareceu, pouco conseguiu ser esse cara de controle, de iniciar jogadas. A Espanha sente muita falta dele. Dani Olmo e Fabian Ruiz muito bem marcados por Rice e Mainu. Aliás, vai destacar o maior dos jovens. O Mainu também, uma grande notícia para a Inglaterra, uma ótima Euro, ele foi muito bem na final. Importante também para a Inglaterra os laterais. O Walker muito bem defensivamente. Eu gosto muito de laterais que sabem defender. E o Walker foi muito bem nesse sentido. Principalmente no primeiro tempo, nos duelos com o Tony Williams, fazendo coberturas, sendo essa muralha que já é normalmente, né? O Walker é um cara muito bom nesses duelos 1 contra 1. E do outro lado, o Luke Shaw, que era uma dúvida, uma incógnita, né? Por não estar nas melhores condições físicas, jogou muito bem no primeiro tempo, principalmente nos duelos contra o Lamine Yamal, levou melhor, aparecendo no ataque. Fez um primeiro tempo muito bom, acima do que se esperava dele, né? Por não estar tão bem fisicamente ultimamente. E uma Inglaterra que também teve Stones muito bem. Então, defensivamente, a Inglaterra funcionou muito bem. Não deixava a Espanha conseguir criar, deixava a Espanha ter a bola, mas era uma posse de bola muito pouco efetiva, né? Pouco capaz de criar, de levar perigo. Era uma Espanha que conseguiu uma outra chegada quando a Inglaterra errou. Seja uma recuperação de bola, seja um passe errado. Aí a Espanha tentou chegar, mas também sem levar grande perigo assim para o Pickford. Vale destacar como a Espanha é uma seleção que pressiona muito bem sem bola. Acho que é a melhor do mundo nesse sentido hoje. A capacidade que a Espanha tem de pressionar e recuperar a posse de bola para perder ela em pouco tempo é incrível. E isso fez diferença no primeiro tempo. Ela também mantém a Espanha sem sofrer perigo, porque a Inglaterra defendia muito bem, mas quando tinha bola não conseguia fazer nada. Isso muito por causa da Espanha. Porque quando os ingleses tentavam sair construindo, tentavam fazer alguma coisa, tinha uma pressão muito forte. E aí falta na Inglaterra também mais mecanismo, né? Mais capacidade de coletiva mesmo, de ataque. Aí entra no trabalho do Southgate, as críticas por ele. É uma seleção muito dependente de jogadas individuais. Conseguiu avançar em alguns momentos, com o Saka aberto na direita, o Luke Shaw aparecendo aberto na esquerda, mas também com muita dificuldade para conseguir finalizar e levar perigo ao gol do Unai Simon. Então foi um primeiro tempo, taticamente, um duelo muito interessante, onde a Inglaterra conseguiu executar melhor sua estratégia defensiva e fez a Espanha não conseguir ter aquela capacidade de pressionar um adversário que a gente viu em outros momentos nessa Euro, de empurrar, de sufocar com a bola mesmo. Lamine Yamal, Nico Williams bem marcado, o Rodri também muito bem marcado, os meio-campistas aparecendo pouco. Estava um jogo do jeito que a Inglaterra do Southgate queria, né? Desse ponto de vista, um jogo bem chato. Apesar que a Inglaterra, como lado negativo, não conseguia atacar, né? Saka e Bellingham, vale destacar também, se doando bastante sem bola para fechar espaços e tudo mais. Eu diria que esse foi o melhor jogo do Bellingham na Euro. Uma pena ele ter perdido logo na final, no caso dele. Mas sim, foi a melhor atuação dele. A Inglaterra mais prezou da versão meio-campista, a versão marcador também, com a bola. Foi um bom jogo. A Inglaterra sentiu falta de um Harry Kane mais participativo. Até pelas limitações físicas, ele também não está 100%. O Bellingham também não veio 100% para essa Euro. Jogou a Euro com infiltrações no joelho, também com lesão no ombro. E a Inglaterra sentiu muito falta disso. Foi uma seleção que buscou muito jogo direto, até pela capacidade da Espanha de pressionar e não deixar a Inglaterra sair por baixo.
mas o Harry Kane, irreconhecível, no nível abaixo mesmo, não conseguiu ganhar no físico dos zagueiros espanhóis, foi facilmente superado. Aí vamos pro segundo tempo, e a Espanha perde justamente o Rodri, talvez o seu grande ponto de equilíbrio, tanto do ponto de vista defensivo quanto do ponto de vista ofensivo. Um jogador que faz uma temporada incrível. O Rodri perdeu apenas um jogo, então a gente descontar a temporada por City, também pela seleção espanhola, ele só perdeu apenas um jogo em tempo normal. Foi final da Copa da Inglaterra, o último jogo da temporada, foi a única derrota dele. De resto, todas as vezes que ele entrou em campo, o time que ele estava não perdeu. É um número espetacular. É o melhor primeiro volante do mundo e a Espanha perde ele. Entra o Zubimendi, que praticamente não jogou nessa Euro, uma bucha danada. E eu lembro que eu estava na rede social, eu estava digitando assim, falando, nossa, que perda enorme. Na hora que eu estava digitando que eu ia escrever sobre isso, saiu o gol da Espanha. Na primeira vez que o Lamine Yamal conseguiu levar melhor, conseguiu receber com um pouco mais de espaço, saindo, não preso no lado, mas por dentro. Carvajal encontrou um ótimo passo para ele, o Carvajal mais uma ótima final dele, e ele consegue partir por dentro. No momento que a Inglaterra no primeiro tempo fez uma marcação muito individual no meio campo, você tinha os encaixes certinhos, de quem pegava quem, no caso o Rice mais em cima do Olmo, o Mainu mais em cima do Fabian Ruiz, o Foden em cima do Rodri, do primeiro volante, que depois virou o Zubimendi. No momento que essa marcação não estava encaixada, o Lamine Yamal conseguiu encontrar o Olmo, conseguiu se deslocar e levar o Walker consigo, e essa carregada do Walker abriu espaço para o Nico Williams aberto. Ele recebeu, o Walker ainda chegou, mas não foi o suficiente para evitar o gol da Espanha. E muda completamente o jogo, né? Porque aí a gente tem que ver uma Inglaterra tendo que propor no jogo, tendo que se expor mais contra uma Espanha que é muito perigosa quando pode jogar em transição, justamente pela presença dos seus dois pontas. Então, tanto o gol quanto o momento depois foram melhor da Espanha, a Espanha dominando o jogo. Tem chance de fazer o segundo gol. Logo depois tem uma chance com o Dani Olmo, que passa perto da trave. Depois tem uma com o Yamal, que o Pickford foi grande defesa. Aliás, o Pickford foi ótimo. No final, manteve a Inglaterra viva. A Inglaterra chegou até o final tendo chance de ser campeã por causa disso. E depois ele faz outra ótima defesa numa finalização do Yamal também. E era uma Inglaterra que vinha, que uma Espanha muito melhor, que parecia que a qualquer momento ia fazer o segundo gol. Era uma questão de tempo. A Inglaterra totalmente perdida em campo. Vem as mudanças do Southgate. Ele tira o Harry Kane para o Watkins. A Inglaterra começa a parecer voltar um pouco o jogo. A Inglaterra sentiu o peso do gol sofrido logo no início. Começou a tentar pressionar ao seu jeito, na base muito mais de velocidade, explorando os lados de campo, tentar de alguma maneira pressionar. Entra o Cole Palmer, aí o Southgate manda o time para o ataque. E uma das primeiras jogadas assim, o contra-ataque ali, a falha defensiva da Espanha. O Bellingham foi muito bem ajeitando. O Palmer que chegou de trás, bateu ali com um leve desvio, matou o Unai Simon. Bom, se esperava que talvez com esse gol a Inglaterra se animasse, tentasse realmente ter o controle do jogo, até com uma escalação da Inglaterra que nesse momento era muito mais ofensiva, o Bellingham jogando de segundo volante e tudo mais, mas pelo contrário, a Inglaterra meio que recuou e aí deu um meio campo para a Espanha, e você dar um meio campo para a Espanha é fatal. A Espanha começou a crescer cada vez mais no jogo, teve a chance com o Yamal, quase o gol, e ela é uma Espanha muito melhor, que já pressionava e já merecia o segundo gol, e o segundo gol vem com heróis improváveis, que sempre acontece no grande final. Se de um lado a Inglaterra teve o Cole Palmer saindo do banco para ser decisivo, na Espanha teve o Oyarzabal, jogador que perdeu a última Copa por lesão no joelho, jogador importante de anos na Real Sociedad, reserva hoje do Morata. Morata, como é que ele ajuda? Foi muito importante no primeiro tempo, por exemplo, até esqueci de citar. Os poucos momentos bons da Espanha vieram também muito pela movimentação do Morata, saindo da referência, fazer o pivô, ou pelos passos do Laporte, mas não foi uma boa erro dele do ponto de vista ofensivo mesmo, como centroavante mesmo. E o Oyarzabal entra e faz o gol do título numa assistência do Cucurella. Cucurella aberto, algo que ele acaba não fazendo tanto, que geralmente quem fica ali mais no corredor é o Nico Williams, e nos raros momentos onde o Walker deu espaço. O Walker fez uma ótima final, mas nos raros momentos que ele foi batido na marcação, que ele deu espaço, o Cucurella recebe e encontra um ótimo, faz um baita cruzamento. Para coroar também, eu não sou grande fã do Cucurella, por mim o Grimaldo era até o titular, eu também entrava nesse time que criticava o De La Fuente por um pouco o Grimaldo, mas ele fez uma Euro bem decente, bem boa, e foi coroado com essa assistência no final. E um belo passe para o Oyarzabal, que ganhou, se antecipou do Guerri e conseguiu finalizar para o gol da Espanha já na reta final. A Inglaterra ainda tenta uma pressão, tem uma chance espetacular, que o Dani Olmo estava em cima da linha, mas foi isso. A Inglaterra, inclusive, não teve nem forças, tirando esse lance de escanteio logo depois, não conseguiu nem mais pressionar a Espanha. Um título mais do que merecido. Do lado da Inglaterra, a decepção, né, de mais uma final perdida. Novamente, a sensação que esse elenco pode jogar muito mais do que vem jogando, que o trabalho do Southgate não tira o melhor deles. Também tem ótimos resultados, tem seus méritos de vez em quando. A solidez defensiva que a Inglaterra mostrou, mérito também do Southgate. Mas é uma seleção, quando precisa mostrar
mais mecanismo, mais desenvoltura ofensiva, não consegue sob o comando dele. Não vai de nenhuma seleção muito travada. E hoje a Espanha é uma seleção de nível superior. A individualidade não foi sozinha capaz de decidir. Faltou mais coletivo, que é o que sobra na Espanha. A Espanha é uma seleção onde o coletivo potencializa todas as suas individualidades. Uma seleção que mantém aquela característica de gostar de ter a bola, de ter o controle do jogo através da posse, mas que tem uma pressão, né, como já disse, uma pressão quando perde a bola sensacional, para mim, é a melhor seleção que faz isso no mundo. E tem dois grandes diferenciais que foram muito decisivos para essa campanha: Nico Williams e Lamine Yamal, um em cada ponta. São jogadores que faltou em característica para a Espanha em vários momentos. Pontas capazes de dar a opção de velocidade, de um contra um, também de muita qualidade técnica e personalidade. Eles são tão jovens, mas parece que já são gente grande. Já estão há anos e anos de experiência. Dessa vez o Nico Williams fez o gol do título, na semifinal foi o Yamal que fez um golaço contra a França. E eles revezando, né? Quando um também, o outro aparece, às vezes os dois aparecem juntos para decidir, como foi hoje. Então, são os dois grandes personagens individualmente desse título da Espanha. Além deles, vale citar também a grande Euro do Carvajal. O Carvajal em jogo grande minha nossa senhora, é outro nível, né? Que zagueiro. Já falei bem do Cucurella. O meio-campo, o Rodri até ganhou o título de melhor jogador da Euro. Para mim foi uma bela de uma forçada. Tudo bem que eu sou fã dele, mas não foi para mim. Para mim não foi nem o melhor campista da Espanha, porque a Euro que o Fábio Ruiz fez sensacional desde a fase de grupos, um nível espetacular. E o Dani Olmo, especialmente no mata-mata, jogou uma bola impressionante, sendo muito decisivo nessa caminhada da Espanha. Então, uma Espanha, um título mais que merecido, de um coletivo que potencializa individualidades. O De La Fuente é um técnico, é um cara que vem crescendo cada vez mais dentro, né, da pirâmide do futebol da seleção da Espanha. Ele foi treinador do Sub-19, Sub-21, seleção olímpica e agora da principal. E foi campeão por onde passou na base. Né? Ele foi campeão europeu Sub-19, Sub-21. Passando, vários jogadores que hoje estão brilhando passaram por ele em algum momento. Lembrar que o De La Fuente foi o treinador da seleção da Espanha nas últimas Olimpíadas, que perdeu a final para o Brasil, a medalha de prata em Tóquio. E 6 daqueles jogadores que terminaram a final olímpica em 2021 estiveram em campo hoje na final da Euro e terminaram o jogo em campo. Ou seja, diferença de 3 anos. 6 jogadores que estavam ali na seleção olímpica estiveram e terminaram o jogo na final da Euro, mostrando também o trabalho bem feito na revelação, no desenvolvimento dos jogadores e também na seleção. E um ótimo trabalho do De La Fuente. Um título merecido para quem foi a melhor seleção da Euro desde o início. A Espanha foi a melhor seleção na fase de grupos, também no mata-mata, passou por um mata-mata difícil. Na fase de grupos você tinha um grupo Itália e Croácia. No mata-mata enfrentou um jogaço contra a Alemanha. Foi um grande momento, talvez um momento que a Espanha teve realmente ameaçada dentro dessa Euro. Também conseguiu passar pela França, que vem sendo a grande seleção do continente nos últimos anos, para conquistar esse título que isola a Espanha como a maior campeã do torneio. Impressionante. E assim, é uma seleção que tem potencial para ser ainda melhor. Tem a Copa de 2026 e a Espanha tem potencial para crescer. Porque se você pegar as estrelas do meio à frente, o Nico Williams e o Lamine Yamal, ambos têm menos de 21 anos. O Yamal fez 17 ontem. O Nico Williams também completou aniversário antes de ontem. Ou seja, são muito jovens, eles têm muito a crescer. E não só eles, no meio campo, a Espanha, eu falei, o meio campo da Espanha é sensacional. Rodri, Dani Olmo e Fábio Ruiz jogaram muita bola. Mas talvez eles nem sejam titulares quando tiver todas as opções disponíveis. Porque o Gavi não estava nessa Euro, e o Gavi também é outro jovem jogador com menos de 23 anos. O Gavi é até mais novo que o Nico Williams, agora fugiu a idade dele. Mas o Gavi ficou fora dessa Euro contra lesão e ele seria titular. Quem também seria titular se tivesse 100%, e foi até começou a Euro como titular, mas acabou ficando fora por lesão, Pedri. O Pedri também é um jogador de muito talento e muito potencial, ou seja, é uma Espanha que é campeã da Euro sem Gavi e Pedri, que talvez em plenas condições seriam os titulares da seleção e seriam peças importantes, e que na Euro passada jogaram muita bola, ou seja, é uma Espanha que ainda tem espaço para crescer. Talvez falte um centroavante mais confiável do que Morata, Oyarzabal, Roselu, mas ainda assim é uma seleção que é capaz de criar e atormentar o adversário de diferentes formas. Título mais que merecido para a Espanha, a grande campeã europeia. Estou gravando esse vídeo aqui antes da final da Copa América, segunda grande final do dia. Mas é isso, pessoal. Agora eu quero saber de vocês. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa final entre Espanha e Inglaterra e também as suas opiniões sobre o título espanhol da Euro 2024. Agradeço a todo mundo que viu esse vídeo, viu o vídeo de pré-jogo e viu também todos os vídeos que eu fiz sobre a Euro. Fiz vídeos de guia sobre cada uma das 24 seleções, vídeos sobre fase de grupos,
sobre antes do jogo das oitavas, de classificações das oitavas, antes das quartas, dos classificados das quartas, semifinal, tudo mais. Então foi uma longa jornada, até deu um bom resultado, fiquei muito feliz com o resultado final disso. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por você que viu não só esse, mas qualquer vídeo que eu fiz aí sobre a Eurocopa. Peço mais uma vez, você dar o like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os outros conteúdos para ajudar a quem está começando aqui, no caso eu. Muito obrigado por você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.